Hoje nós vamos conhecer um pouco mais a história do Kim Kataguiri e do Arthur Duval, os candidatos a federal e a estadual, os dois do MBL, e que evidentemente são aí figuras muito conhecidas do povo brasileiro, principalmente pelas suas participações nesses grandes movimentos do MBL que culminaram com o impeachment da ex-presidente Dilma, que culminaram com manifestações pelo fim da corrupção, pela prisão dos corruptos, manifestações que continuam, claro, porque a história ainda não terminou. Um pouco da história do Kim e um pouco da história do Arthur Duval. Como é que vocês iniciaram essa trajetória na política? Quando isso despertou para você, Kim? Olha, para mim foi uma coisa bem por acaso, né? Às vezes as pessoas imaginam ou esperam, tem grandes expectativas de que eu venha com uma história ou de uma família que já tem uma trajetória política, ou de uma história de superação, de que eu passei fome e aí eu catava latinha no lixão e depois... Mas na verdade eu decepciono as pessoas porque é muito menos emocionante do que isso, né? Eu estava na verdade numa aula no ensino médio, né? Quando eu já estava no terceiro ano, 17 anos, e meu professor de história começou um debate sobre o Bolsa Família, que na época, né, lá em 2013, o Brasil estava surgindo uma nova classe média, você tinha o crescimento exponencial do país, estava sendo bem visto, estava sendo capa da Economist no ano, e estava um sentimento de bem-estar geral, né? E basicamente ele falou que o programa, o Bolsa Família, era responsável por esse crescimento. E eu me interessei, eu falei, bom, que programa interessante, programa legal, como é que foi implementado, quais são os números, como é que funciona? E fui pesquisar na internet, descobri que não era bem aquilo que o professor estava falando, né? Tinha a China crescendo 10, 15% ao ano, o Brasil um país agroexportador, as commodities estavam se valorizando muito, e isso estava gerando emprego, estava gerando uma nova classe média, e não um programa social. Aliás, o programa social estava conseguindo acontecer justamente por causa da sobra de dinheiro gerado pelo crescimento econômico. Eu fiz um vídeo falando isso pro meus amigos, pro meu professor, só que eu coloquei no YouTube e no YouTube é público. E aí o pessoal começou a assistir, começou a viralizar, perguntar sobre outros assuntos. E daí não parei mais de estudar e gravar para buscar soluções para tantos temas aí econômicos e políticos que a gente vive aqui no nosso país. Daí não parou mais? Daí não parei mais, era uma bola de neve e de repente sou candidato. Vocês tinham a noção do tamanho que isso alcançaria em termos de importância nacional? Jamais, jamais. Para mim era só um vídeo pro meu professor. Aliás, estudei em Limeira, né? Eu nasci em Salto, né, interior de São Paulo. Fui criado em Indaiatuba e estudei no ensino médio em Limeira porque eu queria ser programador, eu queria ser designer de jogos. E aí eu estudei no Cotil, né, que é um colégio público lá na Unicamp. Me formei em processamento de dados e se não fosse essa loucura aí, hoje eu estaria fazendo jogos. E hoje você mora em São Paulo? Hoje eu moro em São Paulo. Maravilha, tá aí a história, um pouco da curiosidade matada aí sobre o Kim. E você, Arthur? Bom, eu trabalho com sucata de aço, né, com a empresa da minha família, uma empresa. Para quem não sabe, sucata de aço é ferro velho. E eu comecei a entender o tanto que o Estado brasileiro ele é hostil ao empreendedorismo, às pessoas que geram riqueza, aos trabalhadores de fato. E aí, revoltado com essas coisas de FGTS, de uma série de coisas e regras que o Estado nos impõe, nos atrapalha direta e indiretamente. Por exemplo, quando o seu celular não pega direito, né? Só por que não pega? Porque a empresa me presta um mau serviço. Por que a empresa me presta um mau serviço? Porque não tem concorrência. Por que não tem concorrência? Porque o mercado é fechado para os amiguinhos do governo. Então você começa a ver que tudo tem culpa lá nos engravatados de Brasília. E no final das contas eu acabei fazendo vídeos no YouTube que não saíram do lugar. Ninguém assistia, ninguém estava a fim de assistir. Até que um dia o Lula foi nomeado ministro da Casa Civil e eu resolvi ir na manifestação a favor do Lula na Casa Civil. E é aquela história. Você é a favor do Lula na Casa Civil? Sou Lula, guerreiro do povo brasileiro. O que é Casa Civil? Não sabe. Aí eu falei, é isso. Você gosta do FGTS? Gosto. Quanto rende o FGTS? Não sabe. Então eu falei, é isso. As pessoas estão militando por coisas que elas nem sabem o porquê. E aí esse tipo de vídeo começou a crescer. E hoje eu sou candidato. Então foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida e eu espero que isso possa influenciar positivamente a vida de outras pessoas no Brasil. Maravilha. Tá aí o depoimento do Kim e do Arthur Duval falando um pouco sobre o início dessas trajetórias e hoje os dois candidatos nessas eleições. O Kim a federal, o Arthur a estadual, opções diferenciadas que a gente está trazendo aqui no programa de hoje para você conhecer.